Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean na Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos do interesse para as PMEs. Hoje temos connosco Paula Freitas, com experiência na área financeira, nomeadamente na gestão de investimentos e gestão de risco. Tem vindo a desenvolver a sua atividade em várias geografias, no Porto, em Lisboa, em Madrid, São Paulo e Luxemburgo, em empresas de pequena, de média e de grande dimensão. Uma das suas áreas de especialidade é o controle de risco. E hoje vou ter a oportunidade de falar contigo, Paula, precisamente sobre controle de risco. Exatamente. Conta-me um pouco sobre o controle de risco, em particular no controle de gestão de uma forma geral, para depois podermos fazer, se calhar, com mais profundidade o tema do controle de risco, para que todos possamos compreender a diferença. Controle de gestão, o que é que isto significa para uma organização? Tendo em conta que estamos num âmbito bem mais alargado, eu acho que ao nível das empresas, se tivermos sistemas de controle, já é excepcional e o risco vai lá aparecer no meio, não é? Necessariamente. Quando nós falamos em controle ou em risco ou em erro, nós sabemos, por experiência de vida, não é, que eles existem e fazem parte do nosso cotidiano, quer o risco, quer o erro. Qual é a importância do controle? É exatamente minimizar ou tentar identificar os riscos e os erros, minimizá-los, evitá-los, minimizá-los e quando não podem ser nem evitados nem minimizados, então arranjar estratégias para fazer face a quando acontecer. O que é que se pode fazer, não é? E no fim de contas é isso que o sistema de controle pretende fazer numa empresa. Mas vai mais além disso. Atualmente, cada vez mais, o sistema de controle tem que ir mais além disso, que é também ser um sistema que apoia a estratégia. No sentido em que dá sinais, mostra onde é que a estratégia definida tem que ser corrigida e muitas vezes pode dar sinais, se for bem montado, de novas oportunidades, de novas ameaças e, portanto, no fim de contas, preparar a empresa para novos contextos. Portanto, o controle de risco melhora não só o sistema de controle não só processos, não só mitiga riscos, não só ajuda a quantificar o valor, o custo do impacto da ocorrência desses eventos, como também permite corrigir as estratégias de forma tempestiva, portanto atempada, promover inovação, porque no fim de contas alguns indicadores depois podem mostrar formas de inovar dentro da empresa e depois podemos já inventar aqui uns exemplos para falar sobre isso. Evidencia oportunidades e ameaças e, portanto, no fim de contas, aumenta a capacidade de resiliência da empresa neste conceito atual de resiliência, não é? Que perante novos contextos a empresa vai ficar muito mais apta para reagir e aguentar as mudanças repentinas que possam existir. Eu ia precisamente pedir-te que desses um ou outro exemplo para ilustrar de que forma é que sistemas de controle, nomeadamente de controle de risco, podem ajudar a organização a ficar mais apta perante a mudança de contexto. Queres dar assim um ou outro exemplo? Ok. Vamos pensar, por exemplo, numa empresa que produz parafusos, não é? E na sua produção de parafusos nós vamos olhar para o processo produtivo, certo? Vamos olhar não só para o processo produtivo em fábrica, não é? Portanto, fazer o que nós costumamos dizer o memorando de todo o procedimento, tendo em conta todos os fatores, as fases todas, tudo que entra no processo produtivo, como aquilo que está antes, portanto, e o que está antes é uma data de coisas, é desde a encomenda, se calhar desde a promoção comercial ou da política comercial, de contacto ao cliente, recepção da encomenda e depois no processo de tratamento dessa encomenda, contratação
ou aquisição das matérias-primas, ver os recursos, como é que vamos afetar, preparar a máquina ou a fábrica para fazer os parafusos, limpar a máquina. Portanto, todo este processo também tem que fazer parte do memorando. Assim como da parte final. Também tem que fazer parte do quê? Não acaba só, acabou, produziu o parafuso, está embalado e agora? E agora ele vai ter que ir para o cliente, portanto vamos ter que receber do cliente, vamos ter que tratar dos resíduos, por exemplo, não é? Vamos, como é que é o transporte para o cliente, portanto também não acaba aqui. A cadeia de valor toda, não é? A cadeia de valor toda. É importante que ela exista. E esta cadeia de valor toda está relacionada com objetivos estratégicos. E é esta... Portanto, estamos na área operacional, não é? Completa, e relacioná-la com os objetivos estratégicos. E ao fazermos a análise desta componente global, vamos conseguir identificar, deveremos conseguir identificar os pontos críticos deste processo todo, onde pode haver fatores relevantes de risco, ou de erro, ou de ineficiência, e vamos arranjar indicadores para monitorizar esses pontos críticos. Boa. O sistema parece complexo. A essência do sistema é conseguirmos não ter muitos indicadores. O difícil do sistema, mas é o grande desafio, e é isso que é importante, é conseguirmos reduzir ao máximo o número de indicadores, mas ter com eles o máximo de informação. Para conseguir tomar boas decisões. Para se conseguir ler bem os indicadores, para depois poder atuar, poder fazer perguntas, mas porquê é que isto aconteceu assim? Vamos averiguar, ou já foi averiguado pela pessoa que é responsável pelo controle de risco, já disse, houve aqui este evento, já averiguei e a causa foi esta. Para fazer este sistema todo é preciso que toda a empresa seja envolvida. Isso que eu ia perguntar, quem é que tem essa responsabilidade, não é? Na verdade, assim, é mais do que uma pessoa. Na verdade, pode haver o responsável com a função de controle, e é ele que tem que desplotar este processo. Mas ele tem que contar com a colaboração de toda a empresa. Não é só com os pares. Tem que contar com as pessoas que efetivamente executam, fazem, que estão no terreno, porque essas é que são as primeiras a detectar as falhas. São essas que sentem as primeiras dificuldades, assim, isto não está a correr bem, isto está a correr bem. E como é que se faz? Ou seja, muitas pequenas e médias empresas podem não ter uma função de controle de risco. Pode ter de controle de gestão, controle financeiro. Pronto, mas se calhar convinha ter uma função de controle. De controle geral, não é? neste sentido que estamos aqui a falar, não é? Porque a parte financeira, sim senhora, tem lá o seu diretor, tem o diretor de produção e o diretor de marketing. Vamos pensar assim, uma empresa com 4 direções. E convinha ter um diretor de controle. E que é necessariamente independente, tem que ser independente, mas que colabora com toda a gente, mas é aquela entidade que depois, como é independente, pode dizer este indicador aqui saiu fora do que para nós tinha ficado definido como aceitável, e aí já estamos a entrar noutra área de como é que se constrói estes modelos, não é? Já sai aqui fora do que é aceitável. Aquele indicador, eu gosto muito de pôr as coisas em perspectivas temporais, porque às vezes o tempo mostra sinais que os dados momentaneamente não o dizem, não é? E, portanto, às vezes uma tendência leva a perguntar, mas porquê que começou a haver esta tendência? Positiva ou negativa? Lá está, aquilo que eu digo, o controle, nós temos tendência de olhar para o controle de risco, portanto, para evitar eventos negativos, mas ele pode nos alertar para oportunidades. Portanto, haver, por exemplo, sei lá, qualquer coisa que se destaque pela positiva, pode dizer assim, mas porquê agora isto? Será que há aqui uma oportunidade de mercado?
qualquer coisa deste tipo, não é? E isto tem que ser feito de forma também quase como ao nível, eu não digo do produto, mas tem que ser feito de forma a que os grandes números não escondam tendências diferentes do que o compõe o grande número, não é? Um grande número pode dizer está tudo bem e depois vamos a ver, ao nível afinal, mais à lupa, algumas estão muito bem, mas algumas estão muito mal. Exato, e portanto as que estão muito bem compensam as que estão muito mal e pode estar a perder a oportunidade. Estamos a perder. Exatamente. É isso. Não é? Portanto, isto é um equilíbrio. Exatamente. E depois também não vale a pena ir a muito detalhe também pelo custo-oportunidade, portanto é preciso o equilíbrio. Sim, mas é um equilíbrio que lá está. Por isso é que é importante ter a função de controle, porque a pessoa que estiver com esta função vai conhecer muito bem o negócio e vai conseguir fazer análises que cada pessoa da sua área não iria fazer independentemente, porque este tem que ter uma visão global, não é? E tendo uma visão global, consegue responder e dar informação relevante à direção para ela tomar, ou à administração para ela tomar medidas. A tua experiência, Paula, como é que se promove uma cultura de risco numa organização? Uma cultura de controle? Ou de controle? De controle, pois. Eu acho que tem que haver muita comunicação. Todo o modelo que for construído tem que ser comunicado a toda a gente. O report, os relatórios regulares que vão sendo feitos, eu também sou apologista que têm que serem comunicados. As medidas que vão sendo implementadas têm que ser explicadas a toda a gente. Tem que haver uma motivação para as pessoas, elas próprias, se detectarem um erro, uma oportunidade de melhoria, não é? Começarem a reportar ou começarem a recolher elas a informação e depois quando virem, não, isto está realmente, há aqui uma constância, há aqui uma rotina, há aqui uma coisa sistemática, reportar e dizer assim, atenção que existe isso, lá está, vai depender muito da cultura da própria empresa, de como é que ela se relaciona com os colaboradores com todos os colaboradores. Se ter seguros e tudo mais. Não? Exatamente. Só aqui fazer um resumo do que eu capturei até ao momento e, por favor, complementa e reforça com mais ideias, se assim o desejares. Hoje estamos a falar sobre o tema do controle, sistemas de controle, em particular o controle de risco. É de extrema importância até porque nos permite mitigar, eliminar e evitar riscos e identificar estratégias de atuação caso essas situações venham mesmo a acontecer, porque elas podem, por mais que tenhamos vontade de evitar ou mitigar, podemos ter algumas situações em que o risco acaba por se concretizar. Vamos ter de certeza. Vamos ter de certeza. Aí é mais uma questão de quando e qual é que é o impacto que tem, mas naturalmente pode ter um impacto tão grande que pode colocar em causa a sustentabilidade de uma organização. Pode ajudar na prática também na estratégia da própria organização, na perspectiva de ir corrigindo e melhorando a estratégia de negócio. Os sistemas de controle servem, por um lado, na sua essência, a mitigação, evitar, mas também alinhado com a estratégia da organização, pode permitir que haja uma estratégia mais adaptada ao contexto que está sempre em alteração. Porque há novas ameaças, há novos contextos e, naturalmente, se eles forem mapeados com a informação mais adequada, pode estar mais apta para reagir a estes novos contextos, como tu disseste. E, portanto, o sistema de controle deve incluir uma análise dos processos, dos riscos, o custo destes riscos, perceber, identificar a forma como se podem corrigir estes mesmos eventos que vão sendo mapeados, mas também promover a inovação. Ou seja, às vezes olhamos para o tema do controle como uma coisa mais pesada, mais negativa, mas ela deve ser vista também como uma oportunidade não só de melhoria de processo, dos pontos críticos, já lá irei, que tu mencionaste, mas também a identificação de oportunidades de negócio que estão escondidos muitas vezes nesses pontos críticos, não é? Quando há uma tendência, mas isto pode significar aqui uma oportunidade de negócio ou não. Deste um exemplo de empresa de produção de parafusos, que eu acho que é um ótimo exemplo, porque permite tocar quer na componente industrial, quer na componente comercial, e no processo produtivo, normalmente nós focamos a análise de controle potencialmente só no processo de fabrico, dentro da fábrica. Mas temos que olhar também para o antes e o depois, portanto, toda a cadeia de valor, desde a
parte das encomendas, a matéria-prima, até à questão da instalação, pós-venda, os recebimentos de clientes, ou os não recebimentos de clientes, não é? O tal risco. Portanto, olhando para toda a cadeia de valor, eu posso alinhar isto com os objetivos estratégicos da organização, porque ao analisar esta cadeia de valor, posso identificar os tais pontos críticos, como tu mencionaste, que podem ser corrigidos. Podem ser erros, podem ser falhas, mas se eu tiver indicadores de medida a um nível suficientemente polarizado, eu consigo identificar aqui, de facto, oportunidades de correção, de melhoria ou oportunidades de negócio, como tinhas referido. Todos devem estar, podem e devem estar envolvidos, mesmo que exista uma pessoa que tenha essa responsabilidade. É evidente que estamos a falar aqui, Paula, de pequenas e médias empresas, muitas vezes não há diretores para todas aquelas áreas que mencionaste, mas eu acho que passa a mensagem muito bem da importância de existir esta cultura e alguém que tenha a preocupação em mobilizar a organização para a recolha desta informação, que deve ser independente, como tu referiste, também para não se deixar influenciar pelas suas outras áreas funcionais, não é? Porque quando colocamos um chapéu, depois se queremos fazer um controle que é mais alargado, podemos estar enviesados, acompanhando esses indicadores, como tu disseste, mobilizando a organização em torno da identificação e recolha destes indicadores, questionando e procurando, em conjunto com a organização, oportunidades de melhoria, mitigação de risco ou oportunidades de negócio. Ter cuidado, como tu disseste, eu achei que foi muito interessante também, porque eu imagino que isto seja um mal comum das PMEs e das grandes empresas, que é não ter o cuidado... Um mal comum, ponto. Um mal comum, que é sem querer, ou pelo menos não ser tão consciente de que os grandes números podem mascarar, os grandes números até podem ser positivos, mas podem mascarar algumas fragilidades. E eu gosto sempre de dar o exemplo, eu estava a pensar num caso que conheço muito bem, que é quando há um portfólio de produtos, seja produto, pode ser fruta, pode ser parafusos, pode ser o que for, em que temos produtos que vendem muito bem, que têm uma grande rentabilidade e há outros que têm uma péssima rentabilidade. Se no final do dia está tudo bem, muitas vezes eu posso não ter a proatividade de ir perceber em maior detalhe se as bananas dão mais do que dão as laranjas e se calhar há uma que dá prejuízo. E entrar com mais detalhe no processo, não é? Aqui estou a olhar para o produto e tudo que está envolvido na criação de valor daquele produto, eu posso estar a perder a oportunidade de ter um nível de rentabilidade muito mais interessante se tiver um portfólio mais equilibrado. Até porque pode perder a oportunidade daquela que está a dar prejuízo passar a dar lucro. Por exemplo, Porque ou eliminá-la ou passar a dar lucro. É que o que está a dar prejuízo, às vezes a solução não é vamos retirar do portfólio, porque nós queremos ter naquele portfólio. Então vamos ver como é que poderemos diminuir os custos para que ela passe a dar lucro. O que é que está aqui na cadeia, não é? Que está a influenciar negativamente a sua produtividade. Pode ser melhorada. Eu queria, entretanto, só deixar uma nota que deveria ter começado por aí e também não referi, foi que todo o processo de controle depende de empresa para empresa, de negócio para negócio e da fase de vida da empresa. Pois claro. Não é? Porque se eu for uma muito pequenina empresa, se calhar o controle é feito, mas não é preciso ser tão formalizado, porque ele é feito de forma informal e está feito, não é? Quanto mais a empresa começa a crescer, mais complexa começa a ficar a sua estrutura, maior formalização é preciso dar a este controle, até que se chega depois aos relatórios, aos processos, à documentação, pronto. Mas pode ser uma coisa faseada, gradual ao longo da vida. E outra coisa, não se cria um sistema e está feito. É evolutivo também, não é? É evolutivo. O sistema tem que ser revisto regularmente e ele será revisto regularmente se ele realmente servir para a gestão estratégica e a gestão do dia-a-dia. Se ele tiver uma utilidade, porque eu também só concebo criar sistemas de controle para serem úteis, para terem qualquer finalidade, só quando tem essa utilidade, se ele tiver essa utilidade, naturalmente a sua revisão vai ser feita. Mas chama a atenção que ele não é estanque, não se cria hoje e daqui a 10 anos estamos com o mesmo modelo. Como dito, o contexto também muda e, portanto temos que ir incluindo outro tipo de indicadores. Finalmente, para terminar, tinhas falado na questão da cultura de controle, não é? Dentro da organização. Reforçaste muito a importância de uma boa comunicação. O porquê que faz sentido
a implementação de um sistema de controle ou de sistemas de controle, o valor que se cria, as pessoas têm que perceber o valor que cria um sistema ou sistemas de controle, têm que ser compreendidos e não apenas informados, até porque as pessoas passam a... Eu diria, desculpa estar a interromper, Nada. eles têm que participar na construção do modelo. Aliás, se estiverem mais comprometidos, muito mais facilmente vão querer eles também de forma voluntária identificar aqueles indicadores e reportá-los também, mesmo que signifique falha ou erro. Caso contrário, não veem valor e também, se calhar, até podem pensar isto ainda vai correr mal para o meu lado. Pois, mas o controle não é polícia. Mas às vezes não achas que existe um bocadinho essa percepção? Ainda no outro dia ouvi uma... A palavra controle pode até sim, sugerir isso. Ouvi no outro dia uma conferência do Luís Portela, da Bial, e achei muito curioso, porque ele disse que quando começou na empresa, portanto que era um jovem, meados dos anos 70 ou finais, não sei muito bem, já não recordo, e ele disse, a primeira coisa que eu instituí na empresa, ou das primeiras, ele teve a dizer as coisas que ele instituiu assim que chegou à empresa, não é? Portanto, que fez diferente do pai. E uma delas foi criar um sistema de controle e fez questão de referir que não era controle financeiro, era controle operacional e financeiro. Depois alguém fez-lhe uma pergunta a dizer, mas como é que foi a importância do controle na gestão? E ele disse sim, primeiro, porque passou-se logo a mensagem de que o controle não era polícia. Portanto, o controle era para melhorar a eficiência, a produtividade e a performance da empresa. E, portanto, era para isso que ele estava lá, não era para ser polícia de ninguém, nem passar multas, nem nesse contexto. E eu achei curioso, não é? Porque realmente ainda há muito quem olhe para os auditores, os controles de risco, como polícias. Claro. Mas, na verdade, eles são criadores de valor na empresa. Se bem aproveitados, os sistemas de controle podem acrescentar muito valor, não só na mitigação de risco, mas na identificação de oportunidades de negócio. Exatamente, não é? É isso mesmo. Perfeito. Paula, muitíssimo obrigado. Espero te ver-te em breve aqui no Voice Leadership. Obrigada, eu é que agradeço.